Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu trouxe duas ideias criativas para usar neste Natal. Para a primeira ideia, eu vou usar essa garrafa de vidro, que é uma garrafa de suco de uva. Limpei essa garrafa muito bem e agora eu vou aplicar a tinta na cor areia rosada. Essa peça vai ficar com leve rosado, então eu vou aplicar a tinta por toda essa garrafa e vou aguardar a secar. Apliquei 2 demãos de tinta para ficar bem pintada essa garrafa e não ficar nenhuma parte aí sem tinta. Então eu apliquei 2 demãos de tinta. E para tirar a marca de pincel, eu passei o rolinho por toda a garrafa, ou se preferir, dá muito certo para aplicar a tinta usando o rolinho mesmo. Passei a primeira demão de tinta, aguardei a secar e eu repeti esse processo novamente, totalizando 2 demãos de tinta. Esta tinta que eu estou usando dispensa o uso de primer, então eu não precisei passar o primer para preparar essa garrafa. E aqui no meu canal eu ensino a fazer o primer caseiro, que é um primer para preparar a peça e depois vir com a pintura. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar o passo a passo. E dá para fazer vários trabalhos, várias peças criativas usando esse primer. Para essa ideia eu vou usar essa imagem que tem vários desenhos de flores e eu gostei bastante dessa imagem e eu achei que vai ficar bem legal nessa peça que eu vou fazer. Então eu cortei o desenho, tirei todo o excesso de papel. Essa parte clara eu cortei. Essas flores estão bem bonitas, eu achei que vai ficar bem legal nessa peça. Esse papel é um papel para decopagem. Passei a cola por toda a parte de trás da flor, né, dessa parte branca do papel, e espalhei muito bem essa cola e fiz a colagem sobre a garrafa de vidro. E para colar muito bem, eu fui pressionando essa imagem com um pedaço de papel ou um paninho mesmo dá certo, é só mesmo para fixar bem essa imagem. E eu gostei bastante que são imagens para o Natal e eu achei que vai ficar bem legal quando estiver finalizada essa peça. Com o próprio papel do guardanapo, eu fui fazendo esses movimentos da imagem bem de leve para não danificar a imagem. E para ficar bem mais bonito essa peça, eu fiz alguns detalhes, algumas bolinhas na cor verde e vermelha. E para fazer essas bolinhas eu usei o cabo de um pincel bem fininho, o pincel que eu tenho aqui. Eu usei o cabo, a ponta aqui na parte de trás e fui molhando na tinta e fazendo as bolinhas aleatórias mesmo, tá? E então eu fiz na cor verde e vermelha. Achei bem legal assim e bem diferente. E depois que eu fiz todo esse processo da pintura, esperei secar e depois dei continuidade. Lembrando que quando secar, a gente vai passar o verniz para ter mais durabilidade aí nessa peça, né? E aí não ter perigo de desmanchar essa peça e também ficar bem conservada a tinta, essa imagem. A gente vai passar o verniz em toda essa peça e vamos aguardar a secar. Pode ser o verniz fosco ou o verniz geral. Olha como está ficando bem legal essas bolinhas que eu fiz, bem aleatórias mesmo. Terminei e vou deixar secar. Com o guardanapo de decopagem eu fiz umas folhas e fui colando ao lado das flores. Foram algumas folhas, cortei 3 folhinhas e fui colando aqui onde que ficava um encaixe bem legal e fui colando ao lado das flores. E depois eu impermeabilizei passando a cola por cima dessa folha. E vou usar esses galinhos, alguns arranjos de Natal que eu tinha por aqui. Eu vou usar eles para fazer a finalização dessa peça. Tirei algumas bolinhas para realçar ainda mais esse detalhe aqui ao meio dessa flor. Depois eu fiz a colagem desses galinhos usando a cola quente, que fica bem mais seguro. E aí eu finalizei essa peça dessa forma que eu estou mostrando aí para vocês. E agora eu quero fazer uns detalhes aqui a mais nessa garrafa. Então eu vou usar esse fio de rami, alguns fios bem fininhos, e vou envolver o gargalo dessa garrafa. Vou passar aqui em volta, vou passar um pouquinho de cola para colar essa fita
E aí, gente, eu pressionei e vou fazer um lacinho bem fofinho aqui e vai ficar bem legal e bem diferente. E aqui está a garrafa decorada com outros itens de decoração. Eu gostei bastante, gente, dessa garrafa. Achei que ficou bem charmosa, muito bonita. E agora é só usar a criatividade e compor a decoração de Natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Se você gostou, já deixa o seu joinha, que é muito importante para mim aqui no canal. E eu quero mostrar para vocês a próxima ideia, que está bem legal e tenho certeza que vocês vão gostar. E é bem fácil de fazer também. Para a segunda ideia, eu vou usar palitos de churrasco e vou usar papelão e uma tampa para ser o molde, para que eu consiga cortar o papelão em círculo, tá? Cortei 2 círculos e colei um em cima do outro para ficar bem firme também, ter uma estrutura boa para quando tiver finalizado ficar bem firme. Vou usar esse papel e vou enrolar dessa forma que eu mostro aqui, formando como se fosse um canudo. Coloquei um pouquinho de cola e colei ao meio, porque vai facilitar para mim quando eu for colar os palitos e assim ficar bem firme a estrutura. E eu comecei a colar os palitos, fui colando bem devagar, apliquei um pouquinho de cola nessa parte de baixo da base do papelão e um pouquinho na ponta para fazer a colagem dos palitos e fui colando um por um. A distância do palito nessa parte de baixo foi aproximadamente 1 centímetro. Colei todos os palitos e fui pressionando até ficar bem seguro e colar todos os palitos. Colei todos os palitos, tudo certinho. E agora eu vou usar o fio de rami e vou colar em volta dos palitos dessa forma. E primeiro eu coloquei um pouquinho de cola na ponta dos palitos e prendi essa fita por dentro desse espacinho na parte de cima dos palitos. E fui fazendo esses movimentos circulares até embaixo. Então a gente vai envolver até o final e depois fazendo esses movimentos circulares de baixo para cima até preencher todo esse espaço e não deixar os palitos aparentes. Então esse processo que precisa ser feito. Precisa esticar bem esse fio para ficar bem esticadinho e não ficar folgado, para ficar bem firme essa mini árvore. Eu estou fazendo 2 ideias para o Natal. Usei somente esse fio de juta, pérolas para decorar, fita decorativa, palitos de churrasco e papelão. Somente esses materiais foi necessário para fazer essa primeira peça. Demora um pouquinho, porque precisa fazer esses movimentos, preencher de fita até o final, que é o topo dessa mini árvore. Fiz um lacinho bem simples e bem fofinho. Usei um fio de juta bem fininho que eu tinha por aqui. E fiz um laço pequeno e vou colocar bem na pontinha dessa árvore. Prontinho, a árvore ficou assim. E agora eu observo bem se ela está toda preenchida e se está cobrindo todos os palitos. Se estiver cobrindo todos os palitos, aí eu sei que já está ótima assim. E eu corto essa fita e embaixo eu passo uma fita decorativa para finalizar. Essa fita decorativa que eu estou usando na parte de baixo é uma tira de fita de juta decorada que eu comprei por metro. Todos os materiais que eu estou usando aqui você encontra em lojas que vendem produtos para artesanato, nessas lojinhas, em armarinhos. Muito fácil de encontrar todos esses materiais e o valor é bem acessível. E para finalizar, decorei com essas pérolas. Fui colocando um pouquinho de cola, bem pouquinho, para não ficar com aquele excesso de cola quente. Então coloquei somente um pouquinho de cola e fui colando as pérolas. E fui colando aleatórias mesmo, tá? Em toda a árvore. E prontinho, já finalizei e olha como ficou. Ficou perfeita, não ficou aparente os palitos. Cobriu muito bem e ficou muito fofinho assim. Perfeito todos os detalhes dessa peça que eu fiz. Super fácil de fazer. Usando poucos materiais, dá para fazer várias ideias, várias peças criativas para usar neste Natal. E essas outras peças que compõem essa decoração eu mesma que fiz. E eu vou deixar no final desse vídeo para você acompanhar as outras ideias que estão bem legais também. E eu já vou ficando por aqui. Um super beijo para todos vocês. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.